A ONU não é somente um governo mundial, mas é um governo mundial espiritual, sob a liderança de um Papa. Como tudo isso aconteceu? Como é que tudo isso está acontecendo? Será que tudo isso está acontecendo do nada? Por acaso? Não, não é por acaso. As 10 supernações que estão sendo formadas agora no tempo do fim, elas já foram anunciadas por Deus na profecia. O coronavírus veio, mas não vai passar. Ele veio para ficar. Esta crise do coronavírus veio para ficar. Por quê? Porque vai implantar o sonho jesuíta e o sonho do governo americano de nova ordem mundial, novo sistema de um governo mundial. Todos nós ficamos. Eu também fico ansioso. Mas o fim chegou, irmãos. A crise final chegou. Glória a Deus porque chegou. Porque o nosso sofrimento está perto de acabar. Porque Jesus Cristo vai voltar. Isso é motivo de oração. Você ora com a sua família, você jejua por isso, falando: Senhor, me mostre para onde eu devo ir com a minha família. O Senhor é o meu Pai. O Senhor é o meu Pai. Me mostre onde eu devo ir com a minha família. Bom Pai que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, neste dia sagrado, Santo Sábado. Estamos aqui buscando a Tua face, buscando a Tua bênção, buscando o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo que foi prometido por Jesus Cristo. Não muito depois destes dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. Derrama sobre nós o Espírito Santo, que Ele se manifeste na nossa vida, que Ele se manifeste na nossa mente, que Ele possua a nossa mente, que Ele coordene os nossos pensamentos, que Ele lance luz sobre cada texto da palavra de Deus que será lido, e que o Senhor abençoe a todos os que estiverem ao redor do mundo, assistindo neste momento esta mensagem bíblica, Pai. Que fale o Senhor Jesus e não os homens. Que prevaleça a Tua vontade. Responda, Pai querido, os pedidos que cada um tem. Venha encher o coração de todos com paz. Que a paz de Jesus venha acalmar os nossos corações e eliminar as nossas ansiedades. Nós suplicamos pelos méritos de Jesus. Amém. Todos sonham com um mundo melhor. Quem não sonha? Este é o sonho que Deus colocou na nossa mente, um novo céu e uma nova terra. Nós sonhamos com um mundo melhor. Mas o mundo todo sonha com um mundo melhor. Mesmo aqueles que não conhecem a Bíblia, mesmo aqueles que nunca ouviram falar do novo céu e da nova terra, eles sonham com um mundo melhor, sem poluição, saudável, um mundo pacífico, um mundo seguro, sem violência, sem guerra, de paz mundial para todos. E um mundo em que tenha comida, alimento para todos. Esse desejo está bem enraizado no mais profundo do ser humano. Talvez seja por isso que todas as religiões do mundo, não só a religião cristã, mas provavelmente seja por isso que todas as religiões do mundo têm como centro na sua crença a esperança de um Messias. Não é somente o cristianismo que tem um Messias. Mesmo as religiões não cristãs, elas têm a esperança de um Messias, de um Cristo que aparecerá trazendo paz, vida eterna, paz mundial. Os judeus que rejeitaram o Messias, quando ele veio, eles continuam esperando pelo Messias, os judeus. Os muçulmanos, eles também esperam por um Cristo que eles chamam de Mahdi, ou Isa. O budismo também está esperando
pela aparição de um Messias, cujo nome eles chamam de Maitreya. Também o hinduísmo está esperando pela aparição de Kalki, seria o 10º e o último Maha-Avatar. Queridos, o zoroastrismo também está esperando e aguardando o Messias, que eles chamam de Sayoshan, o homem da paz. O que nós percebemos é que esse desejo de um mundo melhor, de paz, de igualdade entre todos, não está restrito às religiões, mas também está presente nos governos, nas políticas. Mesmo os ateus, os agnósticos, sonham com esse mundo perfeito de igualdade para todos, alimento e educação para todos. Foi com esse objetivo, foi com esse propósito que surgiu a Primeira Guerra Mundial, para criar um governo mundial, dando alimento para todos, de paz mundial. Na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, durou cerca de 4 anos, matou mais de 16 milhões de pessoas. Usaram como desculpa esfarrapada para iniciar a Primeira Guerra Mundial, eles usaram como desculpa a morte de um príncipe herdeiro do trono da Áustria chamado Franz Ferdinando. Pela morte deste príncipe, eles desencadearam a Primeira Guerra Mundial e mataram 16 milhões de pessoas. Não justifica, não é verdade? É óbvio que essa desculpa da morte do príncipe foi uma desculpa somente, porque a verdadeira razão para a Primeira Guerra Mundial foi o sonho humano de estabelecer um governo mundial, de paz mundial. Queridos, nós fomos atrás das razões da Primeira Guerra Mundial, aquilo que está por trás das cortinas. Criar um governo mundial foi a causa número 1 da Primeira Guerra Mundial. E esse sonho de governo mundial está revelado também no dólar, no grande selo dos Estados Unidos. Lembrem-se que o sonho do governo mundial lá da Primeira Guerra Mundial não deu certo. Não deu certo por quê? Porque eles criaram a Liga das Nações. A Primeira Guerra Mundial acabou em 1918. Em 1919, o escritor Stephen Dugan escreveu um livro intitulado A Liga das Nações, os Princípios e Prática. E em 1920, dia 10 de janeiro de 1920, foi criada então a Liga das Nações, num esforço desesperado para criar um governo mundial. 63 nações formaram a Liga das Nações, mas não funcionou porque os Estados Unidos, o principal país, não entrou na Liga das Nações. Então, falhou o plano. Eles tiveram que criar uma Segunda Guerra Mundial, para que agora, através de uma Segunda Guerra Mundial, eles conseguissem criar o governo mundial. E deu certo. Queridos, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos também não queriam entrar. E todos sabiam que se os Estados Unidos não entrassem, também não iriam conseguir criar a ONU. Portanto, eles forçaram os Estados Unidos a entrarem na Segunda Guerra Mundial. Como? Pelo ataque de Pearl Harbor. O ataque de Pearl Harbor, no dia 7 de dezembro de 1941, forçou os Estados Unidos a entrar para a Segunda Guerra Mundial. E, queridos, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, foi formado no dia 24 de outubro de 1945, o tão sonhado governo mundial chamado ONU, Organização das Nações Unidas. E a sede foi colocada em Nova York. Um sinal claro de que os Estados Unidos assumiu a responsabilidade de implantar no mundo o governo mundial, restaurando assim o domínio mundial papal. O domínio que o papado teve durante a Idade Média
deve ser restaurado agora no tempo do fim. É a recuperação da supremacia papal. E, queridos, os Estados Unidos estão trabalhando para concretizar este sonho jesuíta, este sonho de supremacia papal agora no tempo do fim. Queridos, a ONU, ela é uma instituição política, mas ela é também uma instituição religiosa, espiritual. O que está por trás da ONU se chama espiritualismo. Alice Bailey, ou Bailey, teve uma influência poderosa na formação da ONU. Ali na ONU foi criada uma sala de meditação. Sala de meditação na ONU. Uma sala dedicada ao silêncio. No centro desta sala, colocaram ali um bloco retangular de 6,5 toneladas de ferro polido na parte superior, iluminado por cima por um único holofote. Isso representou uma união da luz do céu e da terra. É o altar ao Deus de todos. Ali na sala, ali na sala do silêncio, né? Na sala da meditação da ONU. O guardião da sala de meditação da ONU é a Lucifer Trust. Eles são os guardiões da sala da meditação. Um mistério, queridos, um mistério de grande importância é a forma do ambiente da sala da meditação. Ele está em forma de trapézio. A forma de trapézio aumenta as manifestações demoníacas. Robert Miller, que foi secretário adjunto da ONU por mais de 40 anos, ele cria na unidade espiritual que ocorreria através de um Papa de Roma dominando o mundo. Robert Miller cria desta forma, que a paz mundial só seria possível através de um Papa de Roma dominando o mundo. E ele era secretário adjunto da ONU por mais de 40 anos. Por aí vocês percebem que a ONU não é uma instituição somente política, ela é espiritualista, ela é romana, ela pertence ao Vaticano. Podemos dizer que o sonho de Robert Miller já é realidade hoje. Por quê? Porque hoje o mundo está sendo colocado nas mãos do Papa Francisco. A ONU não é somente um governo mundial, mas é um governo mundial espiritual, sob a liderança de um Papa. Apocalipse capítulo 13 apresenta o cenário no tempo do fim. E Apocalipse 13 mostra um cenário político-religioso que envolve duas potências. Não 3, não 4. Duas potências. Quais são elas? A maior potência religiosa do mundo, Vaticano. E a maior potência militar do mundo, Estados Unidos da América do Norte. Apocalipse 13 mostra a parceria e a união dessas duas potências. A besta que subiu do mar, papado, e a besta que subiu da terra, Estados Unidos da América do Norte, se unem para o domínio mundial. Apocalipse 13, versos 1 até o verso 8, fala da maior potência religiosa do mundo, que foi ferida de morte no dia 10 de fevereiro de 1798, ficou cambaleando como se fosse morrer desde 1798 até 1929, mas a ferida começou a ser cicatrizada pela assinatura do Tratado de Latrão no dia 11 de fevereiro de 1929. E de 1929 para cá, a besta que subiu do mar, o papado, começou a recuperar o poder, e hoje ele está no auge do poder. Está a poucos passos de recuperar totalmente a supremacia papal. Mas isso só vai acontecer quando for aprovado o decreto dominical. Mas, queridos, Apocalipse capítulo 13, versos 11 até o verso 18, mostra a besta que subiu da terra, essa potência dos Estados Unidos da América do Norte, que está usando todo o seu exército
está usando toda a sua influência mundial para puxar o mundo para debaixo do poderio papal. Em 1940, o Fundo Carnegie para a Paz Internacional publicou um livro intitulado Nova Ordem Mundial. Não é coisa nova. 1940. Aliás, em 1782, o governo americano, o Congresso americano, aprovou o grande selo dos Estados Unidos com a pirâmide inacabada com olho de Horus, chamado olho de Lúcifer em cima, e no pé da pirâmide inacabada está escrito Nova Ordem Secular, que quer dizer Nova Ordem Mundial. Isto já em 1782. E, queridos, em 1940, então, o Fundo Carnegie para a Paz Internacional publicou o livro Nova Ordem Mundial. Seus conceitos foram adotados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, dividindo o mundo em 10 regiões geopolíticas. Isso já a proposta de 1940. Em 1940, um cartógrafo da Pensilvânia chamado Maurice Gomberg desenhou para o Departamento de Estado dos Estados Unidos e para o Instituto Carnegie um mapa pós-guerra do mundo dividido em 10 nações, 10 supernações. Esse mapa foi publicado no dia 25 de fevereiro de 1942. Aqui temos. Este é o mapa publicado em 1942, dividindo o mundo em 10 supernações. Esse é o mapa pós-guerra. Percebam que a guerra terminou quando? 1945, não é? 1945. Porém, queridos, o mapa foi desenhado quando? Em 1940. Em 1940? Ele foi publicado em 1942. Foi solicitado para Maurice Gomberg desenhar este mapa em 1940, publicado em 1942. Queridos, um mistério nesse mapa. Ali já aparece a nação de Israel. Mas em 1942 ainda não existia a nação de Israel. A nação de Israel foi criada em 1948, 6 anos depois, mas no mapa das 10 nações aqui, já aparecia a nação de Israel. Misterioso, não é? Outro mistério é que já aparece no mapa a União Norte-Americana formada pelos Estados Unidos, México e Canadá. Já nesse mapa de 1942. Não é um mistério? Já a União Norte-Americana, queridos, essa União Norte-Americana só foi votada pelo governo Clinton em 1993, mas já estava no mapa desde 1942. Queridos, este mapa das 10 supernações, ele foi redesenhado em 1972. Em 1972 foi redesenhado e foi publicado, e hoje este mapa está no Google. Você pode ir lá e acessar no Google e você vai ver o mapa das 10 supernações. Ele foi publicado também neste livro, não é? Pelo Clube de Roma. O Clube de Roma, na sua reunião de 1972, publicou o relatório do Clube de Roma de 1972, foi publicado neste livro, Mankind at the Turning Point, a humanidade no ponto da virada. E neste livro tem, então, o mapa das 10 supernações, redesenhado. Eles fizeram alguns ajustes no mapa de 1942. Queridos, como tudo isso aconteceu? Como é que tudo isso está acontecendo? Será que tudo isso está acontecendo do nada? Por acaso? Não, não é por acaso.
As 10 supernações que estão sendo formadas agora no tempo do fim, elas já foram anunciadas por Deus na profecia. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 2. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 2. Aqui nós lemos Daniel capítulo 2. Pegue a sua Bíblia e vá anotando tudo. Aqui nós encontramos capítulo 2 e o verso 42 em diante. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro, em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, nos dias destas 10 nações que surgiram do Império Romano, lembram-se vocês que surgiram 10 nações do Império Romano, que formaram as 10 nações da Europa? Essas 10 nações da Europa, 3 foram destruídas, Érulos, Vândalos e Ostrogodos. Érulos foram destruídos em 493, os Ostrogodos, aliás, os Vândalos foram destruídos em 534 e os Ostrogodos foram destruídos em 538. Então, daquelas 10, permaneceram somente 7. Mas, queridos, o que a profecia nos mostra é que na volta de Jesus, na segunda vinda gloriosa e poderosa, majestosa do nosso querido Jesus, haverá na terra, existirão na terra 10 reinos. Não 10 reinos somente da Europa, mas 10 reinos mundiais. Porque diz aqui no capítulo 2 e o verso 44, mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Queridos, aqui está falando que quando a pedra for lançada do céu, quando Jesus Cristo descer do céu, ele é a pedra de esquina, rejeitada pelos homens, a pedra angular. Ele é a rocha eterna. Aquele que cai sobre esta rocha se salva. Mas aquele sobre quem cair a rocha será esmagado. E nós que amamos a Jesus, nós caímos sobre esta rocha e fomos quebrantados e fomos convertidos. Mas esta rocha descerá do céu e atingirá os pés da estátua. E quando a rocha atingir os pés da estátua, não serão somente 7 nações que sobraram lá da divisão do Império Romano, porque só sobraram 7, mas não são só 7. Serão 10 nações. E não serão 10 nações da Europa, serão 10 nações mundiais. 10 governos mundiais existirão na terra quando a pedra descer e destruir a estátua. Queridos, como Daniel e Apocalipse precisam ser estudados juntos, porque lá no livro Testemunhos para Ministros, na página 115, 116, 117, fala que Deus fala através da sua serva que Daniel e Apocalipse precisam ser estudados juntos porque eles estão falando dos mesmos assuntos. Ora, se eles estão falando dos mesmos assuntos, então esses 10 reinos que existirão na terra quando Jesus voltar, também precisa estar presente em Apocalipse, correto? Então abra sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17, nós vemos aqui a prostituta sendo carregado por uma besta. A prostituta é a igreja de Roma, é o papado. Não são os membros da igreja de Roma, por favor. Por favor, os membros da igreja de Roma, temos milhões na igreja de Roma de filhos e filhas sinceros, filhos de Deus. Ali, na igreja de Roma, a maior igreja cristã do mundo, ali está a maioria dos filhos e filhas de Deus. Portanto, quando falamos
da prostituta, não estamos falando dos nossos queridos irmãos católicos. Estamos falando do sistema papal. É do sistema papal. É o sistema papal que se proclama o anticristo, o Deus na terra, que aceita ser adorado, que mudou a lei de Deus, que colocou o domingo no lugar do sábado, criando 10 mandamentos no catecismo romano, no lugar dos 10 mandamentos da lei de Deus, de Êxodo, capítulo 20. Queridos, portanto, entendam que esta prostituta se refere ao sistema papal. E aqui diz que a besta que carrega a prostituta tem 10 chifres e 7 cabeças. 7 cabeças e 10 chifres. E agora vejam o capítulo 17 e o verso 12. Me acompanhe. Capítulo 17, verso 12. Esta besta que carrega com 10 chifres e 7 cabeças, lá em Apocalipse 12, verso 3, diz que é o dragão. É o dragão de Apocalipse 12, verso 3. Não vamos ler, mas é o dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. E no capítulo 12, verso 9, diz que esse dragão é Satanás. Então, nenhuma dúvida de que quem carrega o papado e dá o trono e o poderio para o papado é o dragão Satanás. Aqui no capítulo 17, verso 12, diz que os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberam poder como reis, por 1 hora, juntamente com a besta. Ou seja, queridos, 10 chifres que representam 10 reis que ainda não receberam o reino. Não são reinos da Idade Média, são reinos modernos, no tempo do fim. Porque não, eles estão em processo, eles estão se formando. Por isso são 10 reis que ainda não receberam o reino. Por que não receberam o reino? Porque estão sendo formados agora. Queridos, isto está cumprindo a profecia de Daniel 2, que mostra que quando a pedra for lançada e destruir a estátua, existirão 10 dedos nos pés da estátua, representando 10 reinos. E aqui está falando que existirão 10 reinos no tempo do fim, que serão submetidos ao poder da besta. Queridos, a besta papal vai dominar sobre os 10 reinos agora no tempo do fim. Queridos, percebam, então, que este projeto do Clube de Roma, o projeto do Clube de Roma, vamos ler também o verso 13, certo? Capítulo 17, verso 13. Estes, os 10 reis modernos, eles têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. A besta que está sendo carregada pela outra besta. A prostituta que está sendo carregada pela besta, esta prostituta também é uma besta, chamada de a besta que subiu do mar. E queridos, ela terá o domínio do mundo que será colocado nas mãos do papado pelos 10 reis modernos. Isso está em plena harmonia com o projeto das 10 nações. Está em plena harmonia com o projeto do mapa desenhado em 1942 e redesenhado em 1972 e publicado neste livro, A Humanidade no Ponto da Virada. Publicado em 1974, foi publicado esse livro, 1974. Queridos, quando você compara a profecia bíblica com os eventos finais da história, você vê que está tudo se cumprindo. Queridos, além da profecia bíblica que mostra que nós estamos a poucos passos do fim do mundo, da volta de Jesus, porque a nova ordem mundial está sendo implantada diante dos nossos olhos, nós estamos vendo a implantação da nova ordem mundial. O coronavírus veio, mas não vai passar. Ele veio para ficar. Esta crise do coronavírus veio para ficar. Por quê? Porque vai implantar o sonho jesuíta e o sonho do governo americano de nova ordem mundial, novo sistema de um governo mundial. E queridos, para isso eles precisam da tecnologia. Eles precisam da avançada tecnologia do 5G, desta 5ª geração,
A quinta geração é a tecnologia do 5G. Será um recurso tecnológico usado para o controle das pessoas. Reconhecimento facial. Já está perfeitamente desenvolvido na China, mas ainda não perfeitamente desenvolvido nos Estados Unidos. A natureza está gemendo. Não é somente a tecnologia, mas a natureza está gemendo. A Terra está tremendo com uma frequência nunca visto antes. 15 vulcões entraram em erupção na noite do dia 10 de abril. Na sexta-feira, à noite da sexta-feira de 10 de abril, 15 vulcões na costa do Pacífico entraram em erupção. O mais poderoso vulcão foi o Krakatoa, da Indonésia. 12 desses 15 vulcões estavam próximos à costa do Pacífico. Queridos, existe um supervulcão nos Estados Unidos, lá no Yellowstone State Park, no estado de Wyoming. É um supervulcão. 113 terremotos ocorreram no último mês, lá no Yellowstone vulcão. 113 terremotos de pequena intensidade, de 2 ponto tal, de 3 ponto tal, ocorreram 113 terremotos neste último mês, dando sinal de que ele está vivo. E a ciência, os cientistas já disseram, ele vai explodir, não sabemos exatamente quando, mas ele vai explodir. Queridos, todos nós estamos esperando, os que estudam a Bíblia e os que não estudam a Bíblia, estão esperando pelo Big One, que vai ser a explosão deste super vulcão. Nós já estamos esperando, nós já estudamos com você sobre o grande terremoto que ocorrerá na abertura do sexto selo, com o escurecimento do sol, da lua, queda das estrelas, aquela sequência de sinais majestosos que serão usados por Deus preparando o mundo para o juízo dos vivos, para o período do decreto dominical. Queridos, a crise financeira não pode ser negada. Não haverá uma crise. Essa crise já aconteceu, ela já chegou. São milhares de empresas falidas, já falidas. Queridos, quando Trump trouxer o país de volta, quando a vida normal, aquilo que nós chamamos de a vida normal voltar, não será a vida normal. Nunca mais será a vida normal esperada. Nunca mais será aquela vida normal de dezembro de 2019. Aquela vida, aquele estado que existia, aquelas condições que existiam em dezembro de 2019, isso não vai voltar. No dia 15 de março, Trump assinou uma ordem de emergência nacional. Eu fui pesquisar. Você pode pesquisar também no Google. O que significa uma ordem executiva assinada pelo presidente dos Estados Unidos de emergência nacional? Queridos, não é simplesmente uma ordem de emergência nacional. Não é somente isso. Parece muito simples, né? Mas não é simples. Se você for ler, você vai descobrir que quando um presidente assina uma ordem de emergência nacional, ele está colocando o poder na mão da FEMA. O que é FEMA? FEMA é a Agência Federal de Emergência. Ele está colocando o poder na mão da FEMA para agir. Mas para a FEMA agir, tem que ter também uma lei marcial, martial law. A ordem de emergência nacional anula a Constituição, queridos. É estarrecedor, é assustador. As pessoas
não pensam e não imaginam que uma simples ordem assinada ali pelo presidente de emergência nacional está suspendendo o quê? A Constituição e a Declaração de Direitos. Quando Trump assinou no dia 15 de março tal ordem, ele desencadeou dezenas de outras ordens executivas que foram criadas nos últimos 30 anos. O próximo passo será uma martial law, uma lei marcial. FEMA trabalha com campos de concentração. Não tem outro nome para chamar isso. São, literalmente, mais de 800 campos de concentração espalhados por todo o território dos Estados Unidos. Cada campo de concentração deste, chamado FEMA, tem a capacidade de abrigar 20 mil prisioneiros. 20 mil prisioneiros. São prisioneiros porque as pessoas que forem para o campo de concentração serão pessoas prisioneiras. Não vão poder sair dali. Isso equivale a um total de mais de 2 milhões de presos. Nós estamos justamente começando isso, irmãos. Porque a ordem de emergência nacional foi assinada dia 15 de março. E o que vem pela frente? Nós temos que orar e aguardar. O cenário mundial está montado para a última supremacia papal, chamada de Nova Ordem Mundial. A crise provocada pelo coronavírus, uma crise financeira, uma crise na saúde pública, uma crise política, uma crise nos bancos. Queridos, os bancos centrais, o Banco Central do Brasil, o Banco Central dos Estados Unidos, Federal Reserve Bank, Banco Central da Inglaterra, todos os bancos centrais do mundo, eles têm um banco central em cima deles. Existe um banco central para todos os bancos centrais. E este banco central que existe para os bancos centrais, ele tem sua sede ali na Suíça. Não podia ser outro lugar. Não podia ser outro lugar. Ele está ali na Suíça. E está ligado intimamente com o Banco do Vaticano. Não podia ser diferente. O Banco Central, que controla todos os bancos centrais do mundo, ele está ligado intimamente com o Banco do Vaticano. Este é o cenário político, este é o cenário financeiro. Esse é o cenário da natureza que está gemendo e a terra está tremendo. Queridos, o cenário mundial está montado para a última supremacia papal do tempo do fim. Ela será de quanto tempo? Apocalipse 13, abra sua Bíblia, Apocalipse 13 e o verso 5. Apocalipse 13, verso 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. 42 meses. Lembrem-se que a primeira vez que Deus falou de 3 anos e meio foi quando Jezabel reinava sobre o povo de Deus, no tempo de Acabe. Lembram? Lembram vocês? 3 anos e meio, que não choveu sobre a terra. A segunda vez que Deus falou sobre 3 anos e meio foi com relação ao papado dominando o mundo na Idade Média, que foram 3 anos e meio proféticos, que são 1260 anos. E a última vez que Deus fala sobre os 3 anos e meio, fala sobre o papado dominando o mundo, 42 meses, 1260 dias. Percebam, a primeira vez que Deus falou 3 anos e meio, eram 3 anos e meio literais. A segunda vez que Deus falou 3 anos e meio, foi lá em Daniel 7, 25, e eram 3 anos e meio proféticos. E agora, quando Deus fala novamente dos 3 anos e meio, em Apocalipse 13, verso 5, 42 meses, voltam a ser 3 anos e meio literais. 3 anos e meio literais de domínio papal. Graças a Deus vai ser um curto período de domínio papal. E este curto período, queridos,
não vai ser com a mesma intensidade no mundo todo. São intensidades diferentes em cada lugar. E Deus vai poupar o seu povo. Deus cuida de você, meu irmão. Antes de terminar, queridos, eu quero dizer que esta crise do coronavírus veio para ficar. E nunca mais a sociedade voltará ao normal, como era em dezembro de 2019. A FEMA, eu assisti um vídeo feito onde uma senhora que trabalhou 20 anos na FEMA, o nome dela é Celeste. Você pode assistir esse vídeo, está no YouTube. Ela trabalhou 20 anos na FEMA. E ela disse, eu vi os relatórios, eu vi os documentos da FEMA. Eu vi ali um documento chamado de 18 passos. Presta atenção, ela disse, eu vi ali um documento chamado 18 passos. Ou seja, 6 mais 6 mais 6. 6, 6, 6. 6 mais 6 mais 6 são 18, certo? Esse era o documento, o 666, de 18 passos. E na frente do documento estava escrito Covid. Covid. Agora, queridos, ela diz, esta senhora Celeste, ela diz, nós já estamos na nova ordem mundial. Trump, ela diz, promete reabrir o país agora em maio, mas existem 3 planos para reabrir o país. Para reabrir o país, esses 3 planos precisam ser acionados. Plano número 1. Estou falando o que ela disse no vídeo. E você pode assistir esse vídeo também. Plano número 1. Codificar todas as pessoas. Colher informações do nosso sangue para que todos sejam codificados, monitorados. Número 2. Vacinar todo mundo. Número 2 é o plano das vacinas. Esta vacina que vem por aí. Dentro de poucos meses, todos terão a vacina do coronavírus. Não será simplesmente uma vacina comum como todas as outras. Não, não vai ser uma vacina comum. Esta vacina, ela é diferente. Número 3. Plano número 3. Injetar uma injeção líquida, chamada de hidrogel da DARPA. DARPA é um departamento do governo de defesa do governo americano, que trabalha em união com a Profusa. Profusa é a empresa que trabalha com a DARPA. E eles estão desenvolvendo esta injeção de hidrogel, que será injetada nas pessoas. Um gel injetável desenvolvido pelo governo americano funciona como um biosensor plantado permanentemente dentro do corpo da pessoa que recebe a injeção, permitindo que essa pessoa seja controlada e monitorada 24 horas por dia. Esta é a informação que Celeste deu no vídeo. Ela que trabalhou 20 anos na FEMA. Ela também diz que essa solução injetável, esse hidrogel da DARPA, pode modificar o DNA da pessoa. Modifica o DNA da pessoa. Queridos, nós não estamos falando isso para assustar. Nós estamos falando isso para alertar. Não é alarmismo, estamos falando de dados. Estamos falando, você pode entrar no Google, agora mesmo pode entrar no Google e você digita lá, hidrogel da DARPA, DARPA, D-A-R-P-A. E você vai ler sobre esse hidrogel injetável. Está lá, não é uma mentira, não é uma coisa inventada. Não estamos aqui para alarmar. Não é uma teoria de conspiração. Se alguém falar para você que isso é teoria de conspiração, você diga, acorde, meu irmão. Não é teoria, é conspiração mesmo. É a conspiração de Apocalipse 13.
É a conspiração de Apocalipse 13 entre a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. A maior potência religiosa do mundo se junta com a maior potência militar do mundo e eles vão dominar o mundo. O Vaticano está usando os Estados Unidos para implantar todo esse sistema. Então não é teoria, é conspiração de fato. As 10 supernações do mundo não é teoria. Isso foi feito mapa desde 1942, redesenhado em 1972, publicado em 1974 no livro que temos aqui. Não estamos falando de teoria, estamos falando de fatos. O mundo está se reorganizando em 10 supernações. Acorda, Laodiceia. Acorda, Laodiceia. Não pensem que eu estou aqui para assustar as pessoas. Não pensem que eu estou aqui para dizer que eu sou dono da verdade. Não sou dono da verdade, não. Ninguém é dono da verdade. Mas Deus deixou na Bíblia, em Apocalipse, em Daniel, as orientações de como estaria o mundo. Qual seria a composição geopolítica do mundo no tempo do fim, quando Jesus Cristo voltará. Como estaria o mundo? Com 209 países no mundo? Não, com 10 países no mundo. 10 super países no mundo. Nós queremos acordar. Por quê? Porque um pouquinho de tempo mais. E o que há de vir? Virá. Eu quero ler para você agora Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Aqui nós lemos. E o verso 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Queridos, ansiosos, todos nós ficamos. Todos nós ficamos. Eu também fico ansioso. Mas o fim chegou, irmãos. A crise final chegou. Glória a Deus porque chegou. Porque o nosso sofrimento está perto de acabar. Porque Jesus Cristo vai voltar. Dezenas de pessoas têm me escrito perguntando: pastor, é hora de sair das cidades? Passou da hora, meu irmão. Já está passando da hora de sair das cidades. E quem ficar nas cidades, pastor? Quem ficar nas cidades não estará pecando. Não estará pecando. Mas vai sofrer muito mais. Muito mais, porque as cidades serão controladas 100%. O monitoramento e o controle será 100% nas cidades. Mas eles não conseguem ter o mesmo controle, o mesmo monitoramento no campo. No campo. Porque as cidades eles podem fechar a entrada e a saída. Mas o campo não tem como fechar a entrada e saída do campo. Uma coisa é você ficar fechado dentro de uma casa. Outra coisa é você ficar fechado dentro de uma fazenda. É diferente. Fechado dentro... você não pode sair da sua casa. Você mora numa fazenda, você mora numa chácara, no campo. Então você está livre. Lá você tem o seu poço de água. Lá você pode ter a sua energia solar. Lá você tem as suas frutas plantadas. Lá tem sua mandioca plantada. Queridos, Deus quer que o seu povo deixe as grandes cidades e vá para o campo. Deus quer, este é o plano de Deus. Por isso existe o livro escrito por Ellen White, Vida Campestre, Vida no Campo. Leia este livrinho. Não faça decisões precipitadas, não faça decisão sem orar, não faça decisões em grandes grupos, mas você pode fazer decisão por você, pelos seus filhos, ou seja, 4, 5, 6 famílias, a sua família, pai, mãe, filhos, genro, nora. Vocês se reúnem e vocês buscam um lugar onde vocês podem morar. Pessoas estão me perguntando: é hora, pastor? Sim, Deus está me convencendo de que é hora. Mas não é só quando sair o decreto dominical. Eu digo, queridos, quando sair o decreto dominical é a última oportunidade. Mas aqueles que já puderem fazer planos agora nós estamos vivendo no pequeno tempo de angústia, que não é só para os cristãos. Esse pequeno tempo de angústia que você está vivendo, eu estou vivendo, o ateu também está vivendo.
O budista também está vivendo. O muçulmano também está vivendo. Esse pequeno tempo de angústia é para todo mundo. E são sinais de advertência. É como aquele primeiro cerco de Jerusalém. Lembram-se vocês? Que primeiro veio o primeiro cerco de Jerusalém. E Jesus disse, quando vocês perceberem que Jerusalém está cercada por Roma, é hora de fugir. Mas como fugir? E o cerco foi retirado. Porque Nero suicidou e Vespasiano precisava do exército em Roma para se tornar imperador no lugar de Nero, que se suicidou em 68. Foi o ano do suicídio de Nero. Então, o cerco de Jerusalém foi retirado. E assim o povo de Deus teve a oportunidade para fugir. Depois veio o segundo cerco, no ano 70. E então, Jerusalém foi destruída. E morreram mais de 1 milhão de judeus dentro de Jerusalém, mas nenhum cristão, porque eles fugiram. Então, queridos, eu considero este pequeno tempo de angústia como sendo o primeiro cerco de Jerusalém. É hora de fugir. Dá tempo de fugir. Dá tempo de você ter um sítio, ter uma chácara, ir para um campo. Isso é motivo de oração. Você ora com a sua família, você jejua por isso, falando, Senhor, me mostre para onde eu devo ir com a minha família. O Senhor é o meu Pai. O Senhor é o meu Pai. Me mostre onde eu devo ir com a minha família. O que você tem que vender, se você tem propriedades, peça a Deus orientação, Senhor, quando vender, por quanto vender, e ir para onde? Queridos, Deus vai dirigir, não sou eu que vou dirigir a sua vida, Deus vai dirigir a sua vida. Deus dirige individualmente aqueles que pedem, aqueles que buscam. Agora, queridos, os falsos atalaias que ficam dizendo, fiquem tranquilo, a terra descansa em paz, são falsos atalaias. Fiquem tranquilos, não se precipitem. Pastor Samuel está alarmando vocês. Não vão atrás do que ele está dizendo. Queridos, esses são falsos atalaias. Falsos. Dizendo, tarde virá o meu Senhor. Todos os que dizem tarde virá o meu Senhor são falsos atalaias. Mas aqueles que dizem cedo virá o meu Senhor, esses que pregam cedo virá o meu Senhor, eles não só pregam cedo virá o meu Senhor, eles vivem uma vida em cima desta crença, cedo virá o meu Senhor. Porque você vive da forma como você crê. Se você crê que tarde virá o meu Senhor, que ainda virá mais um papa, e mais 2 papas, e mais 3 papas, e mais 20 anos, mais 50 anos, se você crê desta forma, você vive desta forma, relaxadamente. Mas, queridos, quem crê no cedo virá o meu Senhor, e que a crise final do coronavírus é realmente a última crise para implantar a nova ordem mundial, estes não vão viver relaxadamente. Eles vão estar com os olhos voltados para o céu, clamando, jejuando, pedindo o batismo do Espírito Santo, confessando os pecados, abandonando os pecados que já estão vivendo neles há tantos anos. Chega de pecar. Eu quero vida santa, Senhor. Eu quero vida santa. Chegou a hora do povo de Deus acordar. Acorda, Laodiceia. É tempo. Não deixe que alguém dirija a sua vida, mas deixe que o Espírito Santo dirija a sua vida. Por isso, busque a orientação e os conselhos de Deus na Bíblia e no Espírito de profecia. Leia o livro Vida Campestre. Se informe com pessoas que já estão morando no campo. Eu já estou morando no campo, mas eu ainda estou buscando de Deus um lugar que seja mais campo ainda, porque eu estou a 30 minutos da cidade. E eu pretendo ir para mais longe, mas Deus vai mostrar. Por isso, queridos, eu quero terminar lendo para vocês Hebreus capítulo 10 e o verso 37.
porque ainda um pouquinho de tempo. Graças a Deus, será um pouquinho de tempo. Senão ninguém ia aguentar. Graças a Deus que Jesus Cristo abrevia o tempo da última angústia. De tempo profético ele abrevia para tempo literal. Vai ser um pouquinho de tempo, irmãos. 3 anos e meio, isso não é nada quando se fala de eventos mundiais, que não tem a mesma intensidade em todos os países. Então, queridos, por isso diz aqui, porque ainda um pouquinho de tempo. E o que há de vir, virá. E não tardará. E agora eu termino com o verso 38. Mas o justo viverá da fé. Você é o justo, justificado pelo sangue de Jesus Cristo, que vive pela fé e vive da fé. Você é o justo viverá da fé. E se ele recuar, se ele desprezar a mensagem de Deus, se ele recuar, se ele desdenhar esta mensagem do cedo virá o meu Senhor, a minha alma não terá prazer nele. Não desdenhe, mas abrace a mensagem de Jesus Cristo, para que Deus tenha prazer em você e em mim, porque cedo virá o meu Senhor. Fique com a paz de meu Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar com você nesse momento. Pai Santo que estás nos céus, todos nós estamos no mesmo barco. Um barco que está sendo direcionado para o céu. As ondas estão açoitando este barco. Mas o piloto é Jesus Cristo, nosso Salvador, o grande comandante das hostes celestiais. Pai eterno, embora não possamos negar as ondas que estão tentando destruir o barco, um mundo conturbado, um mundo que está sofrendo nesta grande crise, mas nós queremos que o Espírito Santo venha tranquilizar o coração de cada filho e cada filha, com a certeza de que o Senhor cuida de cada um de nós, que o Senhor nos trata como se fôssemos os únicos neste planeta. O Senhor nos vê, o Senhor nos olha como se fôssemos os únicos. Portanto, Pai, derrama o Espírito Santo sobre cada um dos teus filhos e filhas. Enche o nosso coração de paz, a paz de Jesus, o gozo e a esperança da volta de Jesus Cristo. E que estejamos fortalecidos pelo Espírito Santo para enfrentar esta grande crise. Só estamos no começo dela. Mas prepara-nos para isso, Pai. E usa-nos como instrumentos teus para a pregação do Evangelho, para que possamos ver com os nossos olhos a conversão da grande multidão como nunca houve antes. E Jesus possa voltar logo. É em nome de Jesus que eu peço. Amém.